Olá, começa agora o Rumos e Desafios. Nessa série Eleições 2018 nós vamos conversar com todos os candidatos à Presidência da República, Governo do Estado e Senado Federal. É uma atitude democrática da Universidade Santa Cecília e da Santa Cecília TV, abrindo oportunidade para que todos os candidatos que aceitaram nossa carta convite venham até aqui e debatam as grandes questões. O convidado de hoje, Major Olímpio, candidato ao Senado pelo PSL. Seja bem-vindo, Major. Eu que agradeço a Universidade Santa Cecília, a Santa Cecília TV, por essa atitude democrática de permitir que a população possa conhecer os candidatos majoritários, seja a presidência, a governador e, no caso, de senador. Até pela forma ingrata que é a distribuição do tempo de rádio e TV para as campanhas convencionais, onde muitas vezes ótimos candidatos, grandes perfis, não conseguem se apresentar para a opinião pública. Isso que a Universidade e a TV Santa Cecília estão fazendo nos dá a oportunidade de aprofundarmos as nossas propostas e fazer com que as pessoas possam conhecer melhor os seus candidatos. É isso aí. Agradeço a sua presença. A gente começa esse papo ainda com o seu candidato a presidente, Jair Bolsonaro, internado lá no Albert Einstein, depois de sofrer um atentado. Como é que tem sido a campanha sem ele? Olha, eu disse, nenhum de nós, aliás, nenhum político brasileiro hoje tem a capacidade que tem o Jair Bolsonaro de aglutinar multidões. As pessoas, o carisma dele, as pessoas, aonde ele vai, milhares de pessoas querem estar para fazer uma fotografia, para tocar, para conversar. Então, nenhum de nós tem a capacidade que tem o Jair Bolsonaro para isso. Então, com ele ferido, a nossa campanha, sejam os nossos candidatos, os nossos diretórios, os nossos aliados, a todos os ativistas que têm se mobilizado, que querem um país melhor, o nosso pedido foi muito bem atendido por se redobrar a atividade em campo nas redes sociais, nos eventos. Eu mesmo tenho feito eventos que nós faríamos os roteiros com o Jair Bolsonaro por regiões no estado de São Paulo, até porque com 33 milhões de eleitores, 23% do eleitorado nacional, São Paulo será decisivo para a eleição presidencial. Então nós temos feito isso enquanto ele se recupera. Logicamente foi uma apreensão muito grande para nós, a gravidade das lesões sofridas num atentado, seja de qual for a natureza, a origem, a organização, a orquestração, que nós já sabemos que houve, tentaram executar realmente um brasileiro que acabou sofrendo, como milhares de brasileiros, a tragédia da insegurança no nosso país. Como morrem 66 mil brasileiros executados, como foi em 2017, a tentativa da execução do Jair Bolsonaro, com seu sangue derramando numa rua de grande fluxo numa cidade brasileira, demonstra exatamente o quanto está comprometido a segurança das pessoas do nosso país, a nossa democracia. Não feriram com a estocada uma faca o cidadão Jair Bolsonaro, feriram a democracia brasileira, o direito de cada brasileiro de sonhar e lutar por liberdade e democraticamente escolher os seus representantes. Então, para nós nos desdobramos, eu coordeno a campanha do Jair Bolsonaro no estado de São Paulo, mas o nosso partido, o PSL, nós temos 226 candidaturas, algumas candidaturas aqui no próprio litoral, como o Júnior Bozella, como o Tenente Coimbra para deputado estadual, que são pessoas que estão se desdobrando. Se eles já trabalhavam 18 horas por dia, eles estão, como nós chamamos no jargão policial, 24/7, 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Uhum. O senhor falou de segurança, é uma área que o senhor entende bastante, já escreveu vários livros sobre o assunto e vamos dedicar esse primeiro bloco a esse tema principalmente. O senhor tem sido um crítico a respeito dos números que o governo do estado tem divulgado sobre queda de ocorrências em vários segmentos.
a sensação de insegurança da população não diminuiu a respeito desses números. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, o que eu faço é mostrar e apontar a farsa da segurança pública no estado de São Paulo. E eu digo, o ex-governador, um tremendo farsante nisso, porque no momento que ele usa até como mote para tentar ser presidente e ludibriar o país, e não está conseguindo ludibriar nem São Paulo, porque você fala de segurança, ele fala num mundo que o cidadão não sente. Olha, nós diminuímos o número de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, baixamos de 10, enquanto o Brasil é 30,1. Alto lá, cara pálida. Quem baixou o quê? A população saiba que diminuíram o número de chacinas, por exemplo, no estado de São Paulo, não é por causa da eficiência do governo do estado, da polícia, não. Nós temos gravações do Ministério Público, a polícia, apuração. O Marcola, líder do PCC, dizendo, quando era conduzido num carro de transporte de preso com outras lideranças para ser ouvido em juízo, dizendo, quem matar, o nosso negócio é o tráfico, quem matar na boca de graça e chamar a atenção da polícia e atrapalhar o nosso negócio que é o tráfico, vai ser justiçado. Então, vai cobrar a bronca porque não pagou a droga. O indivíduo chegava no boteco, ele mata o sujeito que está devendo, mata os 2 garçons, mata o dono do boteco, 2 ou 3 jovens lá, chacina com 6, 7 mortos. Diminuiu isso. Geraldo Alckmin, governo do estado, farsantes, Marcola dizendo, não atrapalhe o nosso negócio. Então, quando nós pegamos os indicadores do estado de São Paulo, 8,9 por cada 100 mil habitantes. Onde está a farsa? E eu já demonstrei isso. Nos demais estados, se computam como homicídios, ou pessoas mortas também, pessoas mortas, todos os latrocínios, quando o indivíduo vai para roubar e mata. Aqui no estado de São Paulo, por essa farsa criminosa dos dados estatísticos, se retiram da condição, então é como se essas pessoas não tivessem morrido. Tiram todos os casos de latrocínio. Se você colocar os latrocínios, já sai de 8,9%, você já vai para 20%. Outra farsa no estado de São Paulo, para o cidadão poder entender. O indivíduo é baleado agora num farol ou esfaqueado. Ele é socorrido por unidade hospitalar, ele vai morrer daqui a 1 semana. Essa morte não é computada. Porque o registro lá no boletim de ocorrência foi de um homicídio tentado e não de um homicídio. Então, eu mostro aonde é uma farsa disso, como mostrei mais de uma vez a farsa aqui na Baixada, em que os policiais começaram a me denunciar, os policiais militares falaram, chefe, estão recolhendo as viaturas todas, e mandavam as fotos da placa e do odômetro da viatura. Viaturas entregues há 6, 8 meses. Vamos fazer um oba-oba na Baixada, como se estivesse entregando viaturas novas, de vários municípios. E marcaram até em São Vicente, quando eu disse que ia lá, mudaram para dentro do CPI 6. Eu fui dentro do CPI 6 dizer, governador, isso é uma farsa. O senhor é um farsante da segurança pública. É um tremendo enganador. A Polícia Civil, ela está esfacelada. Veja a Polícia Civil aqui na Baixada. Perdeu completamente a capacidade de investigação por falta de investimento, por falta de quadros. A Polícia Militar também. Aliás, aqui na Baixada, não existe nenhuma região no estado de São Paulo onde se mate tantos policiais, tantos agentes penitenciários. Se estão fazendo isso com os agentes públicos que defendem a sociedade, imagina a sensação que tem o cidadão. Quando eu falo da segurança pública, eu digo às pessoas, não acreditem só no que o Major Olímpio está dizendo, não. Cada policial que eu tenho, eu vou no enterro do policial, eu responsabilizo mais ainda a irresponsabilidade e os crimes praticados por governo nisso. Mas pergunte ao primeiro policial que você encontrar, o primeiro policial civil, o primeiro policial militar e diga, você tem estrutura e você se sente amparado pelo Estado para ser um guardião da segurança pública? E você vai ter a resposta.
em que consiste e como vai ser aplicado o Sistema Único de Segurança. O Sistema Único de Segurança ele foi votado, aprovado e sancionado recentemente. E o SUSP, há 22 anos nós tínhamos projeto lá. Só para o cidadão entender, a Constituição de 88 ela mandou criar um Sistema Único de Educação, de Saúde e Segurança. Não com o nome de Sistema Único, mas na área educacional nós temos um plano nacional. Na área da saúde nós temos o SUS, que a concepção dele como plano, ele é perfeito na teoria, com o atendimento de baixa complexidade pelo município, média complexidade pelo Estado e alta complexidade, a responsabilidade pela União. Só que ele não funciona. O SUS virou SUS, não Sistema Único de Saúde, seu último suspiro. E o cidadão sabe o que está passando e morrendo na fila sem atendimento, por irresponsabilidade, inconsequência, desvio de governo toda ordem. No SUSP, agora sistematizou, e as pessoas me perguntavam, a imprensa me perguntava quando eu estava debatendo, logicamente para provar, esse sistema ele vai integrar, eu digo que ainda vai, porque agora criou a lei, você tem que instrumentalizar isso. Nós vamos tentar unificar os procedimentos em relação à segurança pública no Brasil. Para o cidadão entender, nós temos 26 polícias militares nos estados e no Distrito Federal, pois nós temos 27 currículos diferentes para as polícias militares. Nós temos 27 polícias civis do Brasil com 27 currículos diferentes. Preparação, forma de registro. Aí eu digo, esse samba do crioulo doido da segurança, pergunte quantos presos tem no Brasil hoje. Pergunte para o presidente do Supremo, que é a presidente do Conselho Nacional de Justiça, ela te dá um número. O Ministério Público dá outro, o Departamento Penitenciário Nacional dá outro. Cada unidade da federação dá um diferente. Gente, nós não conseguimos contar o número de presos que nós temos no Brasil. Os registros, daí as nossas taxas de elucidação de crimes serem as piores do mundo. Daí, nós estamos num país ainda, você pega aqui no litoral, você tem uma viatura da Polícia Militar, na outra quadra você tem uma viatura da Polícia Civil. Se uma estiver desesperada trocando tiro com marginais, ou para o celular ou sinal de fumaça, um vai pedir socorro para o outro, porque o sistema de comunicação não se fala. Das guardas municipais que não falam com as polícias. Você entra numa rodovia federal, está aqui a rodovia federal, por exemplo, a Dutra, a BR-116, aqui está um policial rodoviário federal, aqui está um policial militar. Depois do gradil, um consegue o sistema de comunicação. Século XXI, nós estamos numa universidade, gente. As polícias não se comunicam de fato. Então, o SUSP, qual é a pretensão dele instrumentalizado? E se criou um sistema com 16 instituições. E ainda ficaram 2 de fora, que nós vamos tentar derrubar o veto, porque tiraram o sistema socioeducativo do sistema de segurança pública. A Fundação Casa, a antiga FEBEM. Sabe por quê? Num acordo com esses esquerdopatas malditos do PT, do PSOL, do PCdoB, que falaram, para a gente votar e aprovar isso, tem que deixar como é no Rio de Janeiro. Pertence à Secretaria da Educação, o sistema socioeducativo. Porque são criancinhas. Ele só deu uma estupradinha, só deu uma matadinha. Então, essa condição, essa hipocrisia ainda fez com que esteja capenga que no Sistema Único não pôde estar. E o Temer vetou esse artigo para fazer essa graça com o PT, PCdoB, com a Rede, com o PSOL. E o país ainda está pagando por isso aí. Então, o sistema, quando criado, ele vai melhorar para quem trabalha no sistema de segurança pública, porque é óbvio. Até então, sem esse sistema, a inteligência do sistema prisional não fala com a inteligência da polícia, que não fala com outros órgãos ligados em relação a isso. Então, é simplesmente o óbvio. O cidadão fala, escuta, mas o que tem de novo nisso, Olímpio? Nada, é o óbvio, só que desde a Constituição não tinha feito. O Rumos e Desafios Eleições 2018 vai para um rápido intervalo. A gente volta com o Major Olímpio depois do intervalo.
Estamos de volta com Rumos e Desafios Eleições 2018. Hoje a gente conversa com o Major Olímpio, candidato do PSL ao Senado. A gente terminou o último bloco falando do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e faltou o senhor falar sobre a luta pela aplicação, de fato. Já é lei, mas ainda não está funcionando, né? Sem a menor dúvida. Se criou também o Ministério da Segurança Pública, também está claudicando porque não tem os recursos para esse aparelhamento. O desafio do próximo governo vai ser instrumentalizar e preparar a União, o Estado e o município para essa integração e prover os recursos para isso. Da mesma forma que essa sistematização, ela vai agilizar os procedimentos, deve diminuir o retrabalho, essas lutas corporativas desnecessárias entre as corporações policiais, a integração das guardas municipais efetivamente dentro do sistema de segurança pública. Então, tudo isso é expectativa. Não creio que vá acontecer, nós estamos dentro de um processo eleitoral e o governo capengando, respirando por aparelhos até o último dia, não tem a menor condição nem moral, nem operacional de implementar o SUSP. Isso vai ficar para o próximo governo. Falar em segurança pública é falar de uma situação que já está pronta. Como é que se evita que jovens e crianças vão para esse mundo do crime? Qual é a sua proposta para isso? Não é que é um dos caminhos. O único caminho para uma sociedade se equilibrar é através da educação. E nós temos que avançar muito com o sistema educacional brasileiro. Nós ficamos aí 40 anos num mantra de esquerdopata socialista dizendo, olha, viva Paulo Freire, etc. E hoje nós temos 70% dos formados em escolas públicas no Brasil de analfabetos funcionais. Então é preciso que a escola volte a ensinar, que haja novamente o respeito aos educadores. Nós temos, olha gente, lamentavelmente no estado de São Paulo, registrados, não é o número que é ocorrido, registrados. Nós temos 2 agressões a professores registrados no estado de São Paulo dia. 2017 passou de 730. E a agressão não é um empurrãozinho, não. Um tapa que só deixou o vergão, não. É quando vai gerar lesões, traumatismos, coisas graves. 2 casos dia. Então, você restabelecer, dentro de um processo educacional, o respeito aos educadores, àqueles que trabalham no sistema educacional, complementando uma educação familiar. Então, eu não tenho a menor dúvida. Quando a polícia vai agir, eu sempre disse, isso faz 40 anos que eu sou policial, a sociedade já perdeu. Quando diz, olha, mas esses policiais são os campeões de flagrante. Quando você faz um flagrante, já é um atestado que a sociedade falhou. Então, as ações proativas da sociedade, as ações preventivas do aparato do Estado em todos os níveis, elas têm que se fazer presentes para ser um fator inibidor da criminalidade. O Brasil, aqui o crime compensa. A rainha das causas é a impunidade. A possibilidade de alguém cometer um crime e ser punido e cumprir pena, no Brasil, hoje, de crimes outros é de 2%. Para se ter uma ideia, nos crimes de homicídio, gente, A matou B. A taxa de esclarecimento nossa no Brasil de homicídios é de 20%. E sabe por que 20%? Porque todos os flagrantes que a polícia faz, as guardas municipais faz, o marido esfaqueou a mulher, chegou lá a viatura da Polícia Militar, constatou, está preso em flagrante. Nós registramos como homicídio esclarecido. Ludibriando a opinião pública, como quem diz, eles acharam o autor. Houve uma investigação. Houve uma investigação, procurou-se o DNA, se buscou no circuito fechado de TV, nada disso, porque se tirasse os casos constatados de forma flagrancial, nós diminuiríamos a menos de 10% o esclarecimento de homicídio, gente morta. Imagine em relação aos crimes patrimoniais, aos crimes sexuais. Falta, então, inteligência e tecnologia também, né?
Falta tudo, principalmente falta a vergonha na cara dos administradores, falta vergonha na cara da minha Câmara e do Senado. Estou lá na Comissão de Segurança Pública, me desdobro em relação a isso, alguns parlamentares se desdobram, mas hoje domina no Brasil, em relação à segurança pública, chamados laxistas penais. Só para o cidadão entender, o laxista penal é aquele sujeito que diz, já que a pena não recupera, para que a pena? Se o indivíduo cometeu um crime, o culpado disso é a sociedade que não lhe deu oportunidade. Então a sociedade não pode segregá-lo, não pode puni-lo, não pode encarcerá-lo. Tem que readaptá-lo da sua forma. É bonitinho quando não é com a sua filha, com a sua mulher, com o seu pai, com a sua mãe. Então, essa tese hoje é dominante. No direito brasileiro hoje é dominante. Se fala, olha, o Código Penal e o Código de Processo Penal, o Código Penal é de 40, o Código de Processo Penal é de 41. Eles estão defasados, estão, mas todas as mudanças que foram feitas mais recentemente só facilitaram para o vagabundo, para o criminoso. A única que apertou a vida do criminoso foi a lei de delações, a delação premiada. E está todo mundo dentro da classe política dando um jeito, olha, como é que nós vamos revogar essa lei das delações? Não podemos compactuar com o dedo duro. Por crime convencional, você não vê. Você vê traficante delatar traficante? Na classe política, se não fosse a lei de delações, tinha apurado Operação Lava Jato? Tinha apurado metrô, CPTM, merenda no estado de São Paulo, seu Geraldo? Então, sabe o que a classe política quer fazer hoje? Revogar essa lei. E aí é desafio nosso. Nós vamos continuar, nós vamos botando o dedo na ferida. Seja quem for o governo. Se estivermos lá com o Jair Bolsonaro, nós vamos impulsionar muito mais esse processo. A sociedade não tenha receio, não. Agora, o vagabundo tenha muito receio. A vida para o bandido vai piorar demais. A opção dele vai ser mudar de vida ou, de repente, até mudar de mundo. A opção é do freguês. 99% da população vai sentir uma sensação melhor. Nós vamos enfrentar, você quer ver a rainha das causas também na criminalidade? A corrupção. Essa safadeza institucionalizada que acabou se dizendo, não, é o jeitinho brasileiro. Que jeitinho brasileiro? Meu cidadão aí que trabalhou 12, 14 horas por dia, se ele quer lá saber de jeitinho brasileiro, o cidadão que está pagando seus impostos direito, ele quer saber de jeitinho brasileiro. Ah, aqui a safadeza é assim mesmo. Não é, não. 99% da população brasileira é ordeira, é o cidadão de bem. Se não está trabalhando é porque faltam 13 milhões de empregos que alguns malditos na área pública destruíram as empresas e a capacidade dos empresários de gerar emprego e renda. Não é porque são de vagabundos, não. Agora, nós temos 1% que é a corja, é a escória, é que se colocaram à margem da sociedade, por isso são chamados de marginais. Agora, em lugar nenhum do mundo, 1% subjuga 99% como nós estamos aqui. O cidadão tem que botar grade na sua casa, desesperado, tranca de tudo. Nós vivemos com a síndrome do barulho da fechadura. Enquanto o nosso filho não chega na baladinha de madrugada e você vê o clique da chave, é um grande desafio. Alguém na sua casa diz, olha, eu vou até o caixa eletrônico. Todo mundo fica com a pressão arterial elevada. Olha, vai num caixa eletrônico, pelo amor de Deus, será que volta vivo? Essa sensação que nós temos que inverter. Então, nós temos que investir, sim, na estrutura de segurança do Estado, no aperfeiçoamento da legislação, na confiança da população, de confiar efetivamente nos órgãos públicos. E isso demanda trabalho, coragem e moral para fazer. Quem tem o rabo preso lá, em determinado momento, negociou com o PCC da vida, com seita satânica, com o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, que são facções criminosas, por exemplo, nos presídios paulistas, esse não vai ter moral nunca para botar o dedo e dizer, agora nós vamos fazer cumprir a lei. Não é ser arbitrário, não é ser violento, nada disso. É ser justo. 99% da população brasileira cumpre a lei. Essa escória de 1% vai aprender a cumprir a lei. Você falou no começo da entrevista, a gente já está chegando no finalzinho do nosso papo. Começo da entrevista do pouco tempo que você tem de televisão para tornar as suas ideias conhecidas. Ainda assim, você está num patamar, está muito próximo ali dos líderes das pesquisas, né? Como é que está sendo esse desafio e qual é a estratégia até o fim para
conseguir uma dessas vagas ao Senado? Bom, a estratégia é dizer a verdade, é ter multiplicadores. Depois vocês vão acompanhar. Bolsonaro será eleito presidente no primeiro turno, porque a população quer. Não esses institutos de pesquisa, todos comprados. Eu tentei abrir CPI disso. Fiz emenda junto com os parlamentares para alterar a legislação. São criminosos hoje que vendem dentro da margem de erro, dentro de quem pagar mais e acabam justamente, aí o meu alerta à população, não se ludibrie por pesquisas. Nós ainda vamos conseguir fazer a alteração da lei, acabando com esse grande mercado. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Datafolha. Ele não acerta, desde as eleições de 85 do Jânio Quadros, nenhuma eleição majoritária de presidente da República, nenhuma eleição majoritária de governador de São Paulo, nem da Prefeitura de São Paulo. E eles continuam aí induzindo o cidadão. Olha, está dentro da margem de erro. Eu fazia ontem uma manifestação em praça pública, tinha 500 pessoas, e eu dizia, segundo o Datafolha, eu estou aqui sozinho. Então, o resultado, pode ter certeza o cidadão, o Major Olímpio será um senador por São Paulo, e exatamente porque vai ser a opção da população. Qual é a maior grita da população no estado de São Paulo? Segurança. Qual é o único candidato da área da segurança pública, que fala da segurança pública, que defende a família, que defende a redução da maioridade penal, que defende a legítima defesa pelo cidadão, inclusive com uso de armas? É o Major Olímpio. E a população vai apostar nisso. Deixar esses 2 minutos finais que a gente tem aqui de papo, o senhor falar diretamente com quem está assistindo a gente e deixar uma mensagem. Bom, a minha mensagem nesse momento é de agradecimento a toda a população brasileira pela corrente de orações, pelas intenções, pela melhoria do Jair Bolsonaro, que sofreu um atentado a facas, precisou fazer uma nova intervenção cirúrgica corretiva, mas graças a Deus e a boa medicina, tanto lá dos médicos da Santa Casa de Juiz de Fora, quanto do Albert Einstein, há progressos e muito brevemente ele estará conosco liderando a mudança que o Brasil quer, espera e merece. Nesse momento, realmente, a nossa vigília, as nossas orações, a nossa esperança. E para a população, faça o voto consciente. Não faça o voto porque tem mais aparece na televisão para te enganar. Esses compraram esse tempo de televisão, compraram partidos para poder ter esse tempo. Tem milhões de reais do Fundo da Democracia, que é dinheiro público, o seu dinheiro, do seu imposto, que está faltando para a sua segurança, para a educação dos seus filhos, para a sua saúde, para a assistência social dos necessitados. Então, não se deixe levar por isso. Faça o seu voto consciente. E, mais uma vez, parabéns à Universidade Santa Cecília, à TV Santa Cecília. Quem dera nós tivéssemos órgãos de difusão que tivessem essa coragem cívica. O resultado das eleições seria diferente. Esse foi o Major Olímpio, candidato ao Senado pelo PSL. Major, agradeço a sua presença. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza. O Rumos e Desafios Eleições 2018 termina aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.